Olá, eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, uma revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente analisa dezenas de conteúdos editados mundo afora e seleciona aqueles que podem nos oferecer mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. Vale lembrar que os episódios selecionados vão para uma playlist no Spotify, de acesso livre, também chamada A Síntese. Neste quinto episódio, a gente inicia com uma viagem hipotética para o futuro, para refletir sobre como será a produção de alimentos daqui a 20 anos, mais precisamente sobre a produção de carnes em laboratórios, um mercado que cresce de forma exponencial. Na sequência, a gente olha para as tendências no setor de energia, em torno do qual quase tudo parece girar nos dias de hoje. Um dos mais influentes podcasts sobre energia do planeta discute o mercado de lítio, esse mineral que é fundamental para a transição energética, por que estamos passando. Por fim, nosso foco vai para mais um relato surpreendente sobre os impactos do aquecimento global, com dezenas, se não centenas de milhões de pessoas nas maiores cidades da Índia sofrendo para tentar conviver com fortíssimas ondas de calor e temperaturas se aproximando dos 50 graus. Bora começar? Vamos embora! O jornalista britânico Tom Standage e o podcast The World Ahead, que em português seria O Mundo Adiante, nos colocam em uma máquina do tempo rumo a 2042, onde podemos visitar uma experiência culinária criada por artistas, ativistas, aparentemente organizada por uma galeria de arte em Londres. No cardápio, variedades de carnes de espécies animais ameaçadas de extinção, produzidas artificialmente. Eu sei, bizarro, né? Bom, aquilo, claro, é uma brincadeira meio grotesca, mas que propõe um cenário bem provável em que as tecnologias para a produção de proteína animal em laboratório teriam alcançado maturidade, chegando a entregar qualidade a preços até mais baixos que a produção tradicional em fazendas. Na volta dessa viagem, esse episódio chamado The Future of Food, o futuro da comida, analisa os desafios técnicos de 3 diferentes tecnologias. O uso de proteínas vegetais, como a soja, que podem ser manipuladas para replicar sabor, textura e tal, algo que já nem é mais novidade. O uso de leveduras para produzir proteínas que imitam bastante as da carne bovina, carne de aves, que são as mais consumidas mundo afora, e aquela que parece ser a tecnologia mais sofisticada e ainda com maiores desafios técnicos e econômicos a serem superados: a cultura celular para a produção de tecidos animais em laboratório. Eu sei, você deve estar pensando, E olha que a reportagem nem tocou no assunto de proteína alimentar proveniente de insetos, né? Mas o que se vê, na verdade, é que existe um forte apelo ambiental e comercial hoje, criando essa janela de oportunidades para tecnologias ganharem escalas. E na medida que elas ganham escalas, elas podem desafiar culturas, hábitos e preferências também, claro. O podcast Redefining Energy é quase obrigatório para quem se liga nos mercados e nas tendências do setor energético. No episódio mais recente, os anfitriões Gerhard Reid, de Berlim, e Lawrence Galland, de Londres, retomam a discussão sobre o mercado de lítio, o mineral que é sinônimo de armazenamento barato de energia, e que é indispensável para o processo de transição energética global. Eles começam resgatando uma fala recente de ninguém menos que o Elon Musk, CEO, fundador da Tesla, onde o cara deixa claro que, sim, há uma previsível insuficiência na oferta de lítio nos próximos 3 a 5 anos. Mas ele também reforça que o lítio não é um mineral raro. Na verdade, há possibilidade de produção de lítio em todo o mundo. O que não se tem ainda são capacidades de produção instaladas nos 5 continentes. Hoje, Austrália, Chile, Argentina e China produzem cerca de 90% do lítio que vai nas baterias de celulares, automóveis e tudo mais. Vale lembrar, a previsão é que já sejam produzidos cerca de 10 milhões de veículos elétricos neste 2022. Daí, o excesso de demanda tem triplicado o custo com minerais que se tem para produzir cada bateria que vai nesses veículos. O podcast ainda entrevista Alex Grant, uma das maiores autoridades mundiais no assunto, e a mensagem dele é bem precisa. Países como o Brasil, onde estima-se que estejam cerca de 8% das reservas mundiais de lítio,
precisam mobilizar capitais e competências para desenvolver seus próprios modelos de exploração do mineral. Esses modelos precisam ser específicos para as características de cada tipo de jazida e devem ser sustentáveis em termos financeiros e ambientais, claro. O terceiro podcast recomendado nesta semana é, para variar, o Business Daily, da BBC. É impressionante como essa turma consegue diariamente identificar e desenvolver pautas sempre muito relevantes e dos mais diferentes cantos do planeta. O episódio Working in India's Heatwave, trabalhando em meio a uma onda de calor na Índia, é sobre uma mudança indiscutível no padrão climático das maiores capitais daquele país. São ondas de calor mais intensas e que vêm ocorrendo 2 meses mais cedo do que normal, tornando muitas vezes desumanas as condições de trabalho de 40% a 50% dos trabalhadores. São centenas de milhões de pessoas que precisam sair de casa para ganhar o sustento diário, trabalhando ao ar livre e enfrentando temperaturas que superam facilmente os 40 graus, algumas vezes até se aproximando dos 50 graus. Não, você não ouviu errado. 50 graus. A Índia não tem legislações nacionais como as de países do Oriente Médio, em que as pessoas trabalham de 7 às 10 da manhã e só retomam atividades depois das 4 da tarde. Em todo caso, as famílias e empresas estão começando a estabelecer turnos de trabalho à noite, até para atividades como uma colheita de legumes ou coisas parecidas. E a razão é simplesmente porque muitos trabalhadores estão se recusando a trabalhar durante o dia. Pior é que com essas ondas de calor, a produtividade das lavouras está caindo, agravando ainda mais o problema da inflação global, causada pelos altos preços de petróleo, das commodities e tudo mais. E a demanda por energia elétrica, pela parcela da população que tem acesso aos condicionadores de ar, bom, essa demanda explodiu naturalmente, fazendo aumentar as frequências das quedas de energia, blackouts. É como diz uma analista consultada na reportagem. Essa é uma tendência que vai testar a capacidade de adaptação e de sobrevivência das populações, e em diversas áreas do planeta. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do LID Pernambuco em parceria com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Esse episódio editou legalmente músicas obtidas junto aos portais Pixabay e Free Music Archive, incluindo as composições Chill Funk Theme, da Underground, See You Soon, do Lemon Music Studio, Stormy Blues, de Aaron Husby, Sunday Groove, de Michael Colbrin, e nesse momento você está ouvindo a música Funky Background, da banda Twisterian. Vale registrar que a Síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões, aqui e ali, e não devem ser consideradas teses ou recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!